Olá, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho a respeito de poder e de manipulação. Talvez você já tenha ouvido falar a respeito de manipulação e de como isso funciona, ou talvez não. O fato é que muitas vezes a gente é manipulado e a gente nem se dá conta disso. Aqui você vai entender como funciona a manipulação, quais elementos são utilizados e como é que a gente pode se proteger de ser manipulado. Bom, primeiro a gente precisa entender que existem dois tipos de pessoas. Existem aquelas pessoas que são como uma espécie de útero, ou seja, aquelas pessoas que vão germinar, que vão gerar ideias, e aquelas pessoas que fecundam ou que geram sementes de ideias. O grupo que é gerador ou que fecunda é o grupo pequenininho. É o grupo que controla a maioria das pessoas. Eu fiz essa analogia para que você possa entender melhor como a mente funciona. É simples assim. Ou nós somos aqueles que estão incubando ou gerando ideias que são de outras pessoas, ou a gente é aquela pessoa que cria ideias e que implanta na cabeça das outras pessoas. Você sabe quem sabe disso e que utiliza muito bem essas técnicas, essas ferramentas? Se você pensou na mídia, se você pensou nos governos, se você pensou nos políticos, nos religiosos ou nos marqueteiros, você está correto. Exatamente. Muitos deles conhecem essas técnicas, sabem muito bem como funciona a mente e sabem muito bem convencer e manipular multidões. Existem duas ferramentas principais de manipulação e poder. Essas duas ferramentas são ligadas aos nossos sentimentos. Sentimentos como medo e desejo. Essas são forças ou emoções que nos motivam a tomar ações. O medo, por exemplo, pode ser real ou imaginário. Por exemplo, imagine uma seguradora ou uma empresa de segurança que quer vender os seus produtos para você. Como é que essas pessoas poderiam te convencer? Bem, primeiro é necessário que estimule em você uma ideia ou que você tenha medo. Talvez você nem esteja pensando nisso, talvez você nunca pensou nisso ou nunca teve medo, mas podem mostrar para você um vídeo ou um relato de alguém que foi vítima de um assalto, por exemplo. E a partir daí, começa a gerar em você a ideia do medo, uma possibilidade real, que é de ser assaltado. Em seguida, se passa para o medo imaginário. O medo imaginário, ele pode ser feito com perguntas que te estimulem a imaginar: e se fosse com você? E se fosse com sua família? Então percebe como a partir daí você tem um fato real e um fato imaginário. Algo que pode acontecer, que não necessariamente vai acontecer. Uma possibilidade. E agora você está pronto para a ação. Agora você está pronto para comprar ou adquirir o serviço ou produto que essas pessoas querem te vender. Percebe como é fácil manipular? Como é fácil estimular uma ideia que a princípio não estava em sua mente, que nem passou pela sua cabeça, e agora você está pronto a comprar uma determinada coisa. A manipulação, então, ela tem como objetivo fazer com que você tome uma ação, fazer com que você até mude de ideia. Então essa é uma técnica mental
que é muito bem utilizada, por exemplo, pelos políticos, estimulando você a pensar que um ou outro vai fazer isso ou aquilo. Então, como é que eu faço para perceber se eu ou se alguém que eu conheço ou se as pessoas ao meu redor estão sendo manipuladas? Bom, a gente precisa aprender a pensar. E pensar é fazer perguntas. Por exemplo, se aquilo que eu tanto defendo, que eu tanto acredito, é baseado em medos, é baseado em sentimentalismo exagerado, se aquilo que eu acredito é baseado em paixões, em crenças limitantes ou coisas imaginárias, sem contexto ou sem conexão com a realidade, isso pode ser uma evidência de que eu estou sendo manipulado. Ou pior, de que eu esteja servindo aos interesses de alguém. Bem, então o que a gente pode fazer para sair dessa situação e ter o mínimo de independência ao pensar nas coisas? Você pode fazer algumas perguntinhas. Por que eu acredito nisso? Quais são as evidências reais que apoiam essa ideia ou esse pensamento que eu estou tendo agora? Quem teria o interesse de que eu pense ou de que eu haja dessa maneira? Quando foi que eu comecei a pensar assim, ou quando foi que eu fui fecundado com essa ideia que eu estou gerando? Quem fecundou essa ideia em minha mente? Quem foi o responsável? Será que alguém que merece credibilidade? Será que alguém que merece a minha total confiança? Então ficam aqui essas ferramentas para que você possa ter minimamente a capacidade de discernimento e de compreensão, de sabedoria, para que você não caia em golpes, para que você não seja usado ou usada por outras pessoas que às vezes têm interesses muito obscuros. Grande abraço e até logo!